Olá, pessoal! Hoje vamos falar de novo sobre sexualidade, educação em sexualidade. A gente aprende isso? Já dissemos que não. Eu vou dar para vocês o meu exemplo pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra, nessa frase, educação sexual, eu já tinha uns 30 mais ou mais por aí, 30 anos de idade, 2 filhos, já era casada, eu já praticava sexo há muitos anos, eu achava que eu sabia tudo, né? Porque você começa a praticar, você aprende na prática. Ninguém chega e te ensina sobre sexualidade. Então, isso nunca foi pauta da minha vida, nunca teve presente no meu repertório, até porque eu não fazia psicologia, não era da área de saúde. Então, assim, educação em sexualidade era um termo que não existia na minha vida. Até um belo dia, um psicoterapeuta abordar essa questão e eu pensar assim, nossa, como ele é sem noção, né? Eu já tô casada há tantos anos, eu tenho vida sexual ativa, já tive 2 filhos, conheço o orgasmo, o que faz de mim uma mulher heroína, porque mais da metade das mulheres sequer conhece o orgasmo. Tem homens que pensam que elas estão tendo orgasmo e elas estão fingindo, elas estão, na verdade, copiando o jeito que eles reagem quando eles têm orgasmos, elas copiam, porque elas aprenderam toscamente. A gente faz outro vídeo depois para explicar a trajetória da sexualidade feminina. A gente já disse aqui que todas são pobres, do homem e da mulher. Mas enfim, então elas fingem orgasmo. Como não era o meu caso, que eu conhecia, tinha um relacionamento há anos, estável, etc. Tal, o que eu ia poder aprender sobre sexualidade? Era uma frase, uma expressão absolutamente sem sentido, como educação em finanças. Lembra que a gente falou já em outros vídeos? Então, a educação em sexualidade, quando esse terapeuta abordou comigo em sessão, eu falei, ué, por que será que ele está falando sobre isso? Eu já sei tudo que eu precisava saber, já tenho 2 filhos, então o que eu posso aprender? Gente, não sabia nada sobre sexualidade. Eu já tinha praticado sexo, que é diferente. Todo mundo tem a sua vida sexual, que começou em algum momento, que transcorreu de alguma forma, que teve uma trajetória específica, boa, ruim, diversificada, ou com apenas um companheiro, que teve evolução, que não teve. Todo mundo tem a sua própria história específica, particular de sexualidade, mas ninguém passa por um processo de educação que requer o quê? Leitura, ou bem você lê, ou você tem um mestre que vai te instruindo isso no dia a dia. Na terapia, uma vez por semana, um encontro de 1 hora, não dá para você educar uma criatura em sexualidade. Levaria anos. Então, por isso que a gente tem que ler. Por isso que todo mundo tem que ler. Se você fizer um processo, por exemplo, de educação financeira que leva alguns meses, agora eu não sei, né, que as coisas devem ter modernizado tudo mais rápido. Mas se você fizer um processo de educação financeira, ou em sexualidade, ou emoção, você vai ter que ler alguns livros. Isso leva necessariamente tempo. Essa é a minha dificuldade com a vida moderna, que tem que fazer vídeo em 5 minutos. Como você passa conhecimento em 5 minutos? Em 5 minutos, você dá, na melhor das hipóteses, uma informação ou uma microdica. Agora, se você quiser ter conhecimento, aí são horas, né? De leitura ou de videoaula. Aí você tem que focar, prestar atenção, refletir, ligar tic-teco, fazer associações, despertar a sua inteligência. Então, assim, é todo um processo aprender, né? A gente não vai detalhar aqui nem entrar nessa coisa de pedagogia, aprendizagem. O nosso foco desse vídeo é dizer que em algum momento você precisa aprender sobre sexualidade, mesmo que você já faça a presunção errônea que você já sabe sobre sexualidade, porque você tá casada há 20 anos, já fez sexo com 10 pessoas, ou com uma 300 vezes. A gente presume que sabe.
sobre sexo e sexualidade. E na verdade é muito raro alguém de nós, pessoas mais comuns, saber sobre sexo e sexualidade. Não é a prática ensina também, né? A experiência ensina. Então, como será que é a vivência de uma pessoa que já fez sexo só com uma, em termos de conhecimento e aprendizagem? Só fez sexo com uma pessoa a vida inteira. Como será o conhecimento dessa pessoa? Como será o conhecimento da pessoa que já fez sexo com 300? Vocês acham que isso é impossível? Não é não. Tem gente que, inclusive, já contou e fez, sim, de fato, numa idade nem tão madura assim, sexo com mais de 300. Então, as questões do sexo, da sexualidade, a gente aprende na teoria, nos livros desses exemplos que eu dei aí dos passados de bibliografia, e aprende na prática, fazendo. Como todo mundo aprende. Como é que um cozinheiro, um chefe aprende? Ele pega o livro de receitas e ele vai pro fogão. Ele põe a barriga na frente do fogão para poder aprender. Então, esse é o processo todo de aprendizagem. Mas quando a gente fala vá aprender sobre sexualidade, todo mundo tem uma certa arrogância, porque ou é casado, ou porque já teve iniciação sexual há 20 anos atrás e pratica sexo há 30, seja lá o que for, a pessoa parte do princípio que ela já tem conhecimento acerca da sexualidade. O que a gente está afirmando, vai reafirmar aqui várias vezes, é que você não tem conhecimento sobre a sexualidade. É um campo muito amplo, muito complexo. Lembra que a gente fala que envolve o amor, envolve relacionamentos, envolve paixão, envolve casamento, envolve um monte de elementos que a gente mistura, que eles não são necessariamente ligados, né? Que a gente já falou aqui, sexo é uma coisa, amor é outra, relacionamento é outra, casamento é outra. Então, assim, a gente mistura tudo. Então, como não passar por um processo de educação em sexualidade? Você não vai receber isso em lugar nenhum, nem na escola, nem na família. A gente está se repetindo aqui, mas eventualmente a gente vai precisar se repetir. Você não vai receber esse processo, você vai ter que ir atrás como um autodidata, como um interessado, como um curioso na questão. Aí sim você pode aprender, nossa, inúmeras coisas. Se eu fosse indicar para um aluno meu, eu já indicaria aprenda a sexualidade a partir da visão oriental, da visão dos indianos, do sexo tântrico. Isso sim, a gente vai fazer um outro vídeo depois para explicar. Isso sim é uma iniciação em sexualidade de qualidade. Aquilo que a gente vivencia no nosso meio ocidental, científico, acadêmico, repressor do sexo anglo-saxão, que foi sendo revestido de preconceito, de mitos e de repressão, esse sexo não ensina nada, aliás, desensina. Então, se a gente fosse fazer uma indicação, a gente faria para você começar a aprender sobre sexo com o Oriente, com a noção oriental sobre sexualidade. Aí você já dá uns pulinhos à frente no seu conhecimento e na sua educação. Então, vamos parar por aqui para não ficar muito longo e a gente continua esse tema de educação em sexualidade em outros vídeos.